Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Maristela, professora de língua portuguesa. O objetivo da nossa aula é conversarmos um pouco sobre as nossas atividades. Desde o início, lá no dia 18, a gente vem postando duas atividades semanalmente. Cada vez que eu posto a atividade, você tem uma semana para resolver aquelas atividades, tem um prazo de uma semana. Quem faz a atividade nesse prazo de uma semana, a atividade tem peso 10. Porém, quando excede o prazo, quando você não entrega no prazo, a tua atividade tem um peso 7. Há uma redução de 3 pontos para aquele que não faz a atividade dentro do prazo. Porém, em virtude de todas as ocorrências, adaptações, adequações nesse processo inicial, eu estou abrindo uma exceção para oportunizar aqueles alunos que estão com atividade que não fizeram, que estão com atividade em atraso, para entregar até o final desta semana com peso 10. Veja a oportunidade. Mesmo em atraso, você faz a sua atividade, você encaminha e ela continua com o peso 10. É para não perder mesmo. E você pode também entrar em contato, tirar suas dúvidas comigo, esclarecer. É importante que você faça todas as atividades, porque a frequência está atrelada à realização da atividade. Quando você faz, eu registro a sua presença, e quando você deixa de fazer, é registrado falta. E a falta, ela reprova. Quando quando vai para o conselho, quando acontece o conselho, a gente avalia tudo isso. Você é um aluno que frequenta, é um aluno que realiza as atividades, você tem todas as notas, tudo isso é avaliado para aprovação ou reprovação de um aluno. Então, é importante a realização da atividade por essas duas razões. Está atrelado à nota, está atrelado à frequência. Enfim. Pessoal, outro aspecto que eu quero conversar com vocês hoje, que é muito importante, é o Classroom. Vinculei alguns tutoriais que ajudam vocês a acessar. Na semana que passou, foi vinculado um PDF, um texto preparado pelo Seja, que orienta vocês a como fazer o primeiro acesso, ensina, é um passo a passo bem simples e bem claro. Mas a gente ainda não está usando unicamente o Classroom. No início, quando nos preparávamos para este ano, a orientação era que usássemos tão somente o Classroom. Porém, nós tivemos problemas técnicos, né? As turmas tiveram que ser atualizadas, a demanda, eu creio que excedeu ao previsto, e nós não tivemos condições de usar unicamente o Classroom. Por isso, eu estou vinculando as nossas atividades lá no nosso grupo do WhatsApp. Isso facilita muito para aqueles que ainda não aprenderam. Porém, é importante que aprendam, porque vai haver um momento em que eu vou migrar e a gente vai usar somente o Classroom. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver alguma dúvida, se você não estiver conseguindo, tiver com algum problema nesse sentido, é interessante que você agende comigo e a partir desta semana eu estarei no presencial. É importante que você entre em contato comigo, a gente marque um encontro lá no presencial para que eu possa ensinar você a usar essa tecnologia. Em virtude que, em breve, usaremos unicamente o Classroom. Né? E agora, nesse processo inicial, ainda não foi possível, mas brevemente isso será possível. Com relação às nossas aulas presenciais, elas retornam na próxima semana, né? Eu vou começar as aulas, não é retorno, na verdade elas começam, né? Que bem no início ali, eu peguei a Covid e entrei na quarentena. Então, nós não tivemos uma única aula presencial. Esse ano nós ainda não tivemos aulas presenciais, infelizmente. Só que a partir dessa semana elas começam. Eu vou novamente vincular no grupo as datas para que você não perca o seu dia de aula. E aquele que está com problema tecnológico ou qualquer outro problema relativo à aprendizagem também pode agendar comigo e a gente lá no presencial a gente resolve algumas questões.
eu ensino para vocês a utilização do Classroom e esclareço essas questões tecnológicas para você que optou pelo online, mas está com dificuldade. Compreenderam? Pessoal, em relação ao grupo lá no WhatsApp, eu sempre que posto atividade, eu fico aguardando que você entre em contato comigo para esclarecer alguma dúvida, caso você tenha dúvida. Então, prioritariamente, eu atendo você no horário da sua aula. Eu posto a sua atividade às 7h30. Suposição, nós temos 2 turmas de manhã e uma turma à noite. Eu posto a sua atividade e eu fico ali, diante do meu computador, diante do meu celular, para esclarecer as dúvidas caso você venha a ter dúvidas. Se você mandar a sua dúvida em um outro momento, pode ser que eu não atenda com a mesma rapidez. E também compreendam, haverá um dia de aula em que eu vou postar a atividade e eu estarei na escola ministrando aula para o presencial. Então, nesse dia também, a sua resposta não vai ser tão rápida quanto no outro dia que eu estou totalmente disponível para aula online. Então, mesmo você que é do online, preste atenção que eu tenho uma agenda presencial. Então, vai ter um momento em que eu vou postar atividade para você, só que eu vou estar ministrando aula no presencial. Então, o meu tempo de resposta, de interação com você lá no WhatsApp não vai ser tão rápido. Mas por quê? Porque você está dando aula também no presencial. Há alunos que me mandam mensagens fora do seu horário de aula. Eu atendo. Porém, eu dou prioridade sempre à turma que eu estaria atendendo naquele momento. Se nesse momento eu estou atendendo uma determinada turma e o aluno de uma outra turma envia a pergunta, se eu não tiver nenhum aluno naquele momento da determinada turma, eu atendo ele tranquilamente. Então, no dia que você me enviar uma atividade fora do horário de aula, pode acontecer de eu não responder com a mesma rapidez, mas eu vou te responder igualmente, sem problema. Porém, prioritariamente no seu período de aula. Acho que era só. Eu queria agradecer durante o período em que estive de quarentena, em isolamento social, eu recebi inúmeras mensagens de carinho dos alunos, perguntando como é que eu estava. Ah, professor, eu também tive. Aí me contando os sintomas, me ajudando com os processos. E assim, grata mesmo por todo o carinho de vocês. Agradecer também aquelas pessoas que mesmo optando pela modalidade híbrida, mas nesse momento em que eu estava aqui em casa, sem poder ir dar aula, fez atividade lá no ambiente virtual e fez tudo, então se mostrou hábil na resolução. Então eu agradeço muito essas pessoas, porque foi importante, tá? Pessoal, um abração, até o nosso próximo vídeo. Tudo de bom para vocês.